Antes de começar a gravar esse vídeo, eu estava conversando com a Bianca e a gente pode apostar as pessoas acabando de assistir, mesmo que seja à noite, inventando uma desculpa para a mulher, para a mãe, para quem quer que seja, para ir lá na garagem, ver alguma coisa porque ouviu algum barulho, e é capaz do cara querer fazer isso daqui tarde da noite. Eu falo isso, eu comentei para a Bianca porque eu há 20, 30 anos atrás, quando eu tinha acesso a uma informação desse tipo, eu largava tudo que eu estava fazendo, dava uma desculpa para a Kátia, vinha para cá e fazia no carro que eu tivesse, fosse um Opala, fosse o Fusquinha vermelho já, e assim por diante. Então eu espero que vocês curtam a informação, não precisem sair da cama agora, se esse for o caso, mas vocês podem fazer amanhã, tranquilamente, ou qualquer outro momento que for mais conveniente para vocês. A boa notícia, isso eu posso garantir para vocês, depois que a informação entrar na cabeça, ela passa a ser sua propriedade, do seu repertório de informações, e você não vai esquecer mais o que deve ser feito. E você não vai esquecer pelo seguinte: todo procedimento que eu tento mostrar no canal, primeiro, eu tenho que entender ele para mim, tá? Para que eu consiga fazer e ter algum sucesso nos meus carros. Segundo, eu tento passar a informação da maneira mais simples possível. Eu não vou ficar inventando termo técnico, eu não vou ficar gastando, dificultando uma coisa que pode ser simplificada. E uma das coisas que a gente sempre tentou simplificar ao extremo é a regulagem de válvulas, tá? Desde o primeiro vídeo que a gente fez foi troca do platinado e regulagem do ponto. O segundo vídeo talvez tenha sido a parte de carburação. E o terceiro vídeo, que acho que deu 2 vídeos, foi um vídeo bem tosco, foi gravado aqui no Fusquinha vermelho, aqui nesse chão, e ele tratava da regulagem de válvulas. Isso já faz praticamente 11 anos. Depois dessa regulagem de válvulas eu fiz mais de uma centena de regulagens desse tipo, que eu tenha tido oportunidade de registrar. Algumas foram mostradas em detalhes, outras foram simplesmente citadas nos vídeos. O fato é que o que eu vou apresentar hoje para vocês nunca foi mostrado, por 2 motivos. Primeiro, porque é uma informação que foge das recomendações do fabricante. Isso já é o suficiente para eu não recomendar que ninguém faça, eu faço por minha conta e risco, tá? E o segundo, que pode acabar gerando uma dúvida no momento de fazer, ou mesmo uma polêmica. Em relação à dúvida, eu acredito que se a gente for colocar na balança a dúvida que vai gerar para você que é fã do nosso trabalho e o resultado final que você vai ter, na balança está favorável para eu compartilhar essa informação sem restrição. E na questão de polêmica, tudo que a gente fizer sempre vai ter alguém que não vai gostar ou que vai ser contrário e assim por diante. Isso daí não é irrelevante pra gente. A verdade é, propositalmente eu não vou mostrar fazendo isso no motor para manter a imagem limpa e para que a gente consiga focalizar naquilo que realmente importa. Então aqui eu tenho o desenho de um balancinho, uma válvula com a mola, parafuso de regulagem com a porca, a vareta, o tucho que fica dentro do motor e o came do comando de válvulas, tá? A regulagem que eu sempre compartilhei com vocês é a que me pareceu a mais racional, não somente no momento de você colocar em prática, mas na teoria. Eu cansei de ver esse procedimento em revistas americanas que tratavam de V8 e para mim, que não tinha contato com aquilo, que nunca cheguei perto, por exemplo, de alguns motores, um 454, por exemplo, eu conseguia, teoricamente, me sentir seguro lendo aquilo, falando, nossa, se eu tivesse com o motor aqui, talvez eu conseguisse fazer com esse procedimento. E é aquele procedimento que a gente sempre mostra. Distribuidor. Tivemos um problema técnico. Tem um desse aqui apoiando a lousa ali em cima. Se cair de novo, a gente dá uma pausa. Voltando. Basicamente tem o distribuidor, a gente está olhando por cima aqui, da onde vão sair os cabos de vela. No caso do Fusca 4, num 6 cilindros 6, o V88 e assim por diante, tá? É simples o procedimento de regulagem que a gente mostra. Pegar o cabo de vela para onde o rotor estiver apontando, olhar para o cilindro que ele estiver indo e ali você vai regular admissão e escapamento, porque com certeza, se o motor estiver funcionando, aquele cilindro ele está na fase de compressão, ou seja, a admissão e escapamento estão fechadas e a válvula que vai abrir na sequência, alguns graus depois, será a válvula de escapamento. Então você está na situação ideal para regulagem. Muita gente me chega com a informação, Tonela, mas não é assim que se regula, você tem que regular o motor em balanço. O que seria regular o motor em balanço?
que na verdade é complicar o que é simples, não que você não possa fazer ou que eventualmente você não possa aprender a fazer e fazer isso muito bem. O kame do comando, você imagina que é exatamente essa peça aqui com um calombo. Eu vou chamar de calombo a parte que ele vai forçar a válvula. Então se na linha pontilhada ele fosse uma circunferência perfeita, ele ia rodar ali e nunca ia movimentar o tucho. Em outras palavras, qualquer posição angular, com exceção da posição separada por essa linha pontilhada que é o kame, qualquer posição angular que essa parte do comando de válvulas tiver em relação ao tucho, você pode fazer a regulagem perfeitamente. Ele não tem aqui um rebaixo, depois ele não vai ter um segundo, um mini kame ali, não vai ter nada. Ele vai ser perfeitamente circular até o momento que ele deva abrir a válvula. Quando a gente vai fazer a regulagem de válvulas apontando o rotor do distribuidor para o cabo de vela que a gente quer regular, a gente fica com mais ou menos essa situação. A Bianca aproxima porque eu fiz um desenho muito pequeno aqui. Aqui a gente imagina na parte de cima um tucho, tá? Eu coloquei nessa posição para facilitar a visualização. E aqui o kame de escapamento apontado para baixo e o de admissão apontado para baixo. Por que o de escapamento aqui e o de admissão aqui? Porque eu assumi esse é o sentido de rotação. Então quando a gente está na fase de explosão, o motor girando, o comando de válvulas girando, a próxima válvula que vai abrir é de escapamento. Depois o kame de admissão vai vir e vai acionar o tucho dele que está aqui atrás, que está ali escondido aqui atrás, tá? Nessa situação, não são só esses dois que estão numa posição relativamente favorável. Na regulagem em balanço, você tem a admissão de um outro cilindro que ele está, sei lá, nessa posição exatamente. Você tem o escapamento do outro cilindro que pode estar nessa posição e assim por diante. Balançou demais. E assim por diante. Então você consegue fazer as outras regulagens. Por quê? Porque você não precisa virar tantas vezes aqui. Talvez virando 2 vezes você já consiga, vamos dizer, atacar todos as válvulas, todos os tuchos e assim por diante. Qual que é a dificuldade disso? Você tem que ter uma tabela. Aqui eu vou regular a admissão e escapamento do cilindro número 1, eu vou regular o escapamento do cilindro número 4 e assim por diante. E é uma coisa que, por mais que o motor do Fusca seja uma rotina no nosso dia a dia e provavelmente na de vocês, é uma informação, vamos dizer, quase que inútil. Tá? É uma informação quase que inútil. Eu sei que daqui a 270 graus vai estar abrindo a válvula tal. Porra, legal, mas vai abrir mesmo, porque você não vai mexer na geometria do comando. Tá? Então, quando eu apresento para vocês a regulagem de válvulas com os cabos de vela, se amanhã aparecer aqui, por exemplo, um Jaguar 6 cilindros, eu vou conseguir fazer a regulagem de válvulas. Claro que ela não tem esse sistema, mas eu conseguiria fazer pelo menos sabendo qual que seria o momento de cada um dos cilindros. Bom, o motivo pelo qual a gente precisa fazer a regulagem de válvulas é que as peças vão se desgastando. Aqui você tem um monte de peças para se desgastar. Essa parte é a única que você não consegue ajustar na regulagem da folga de válvula, porque se o ressalto do comando ele começar a se desgastar, como você sempre vai fazer a regulagem no círculo primitivo, você nunca vai perceber o desgaste para fazer alguma compensação. Isso não vai acontecer. Você consegue compensar o que? O desgaste da superfície do tucho e não do comando, da superfície do tucho porque ele vai estar apoiado aqui, da vareta em relação ao tucho, da vareta em relação ao balancim, do eixo de balancim que ele pode ter uma certa folga e você vai acabar deixando ele com uma pré-carga, e principalmente da válvula e do parafuso de regulagem. Afinal, é nesse ponto que a gente vai fazer a regulagem. Um dos poucos serviços que eu recuso abertamente quando aparece na oficina, começa com o seguinte discurso: Tonela, o meu mecânico montou o meu motor e ele não está conseguindo acertar. Será que você poderia dar uma olhada para mim? Depende, que comando que ele usou? Eu não sei, ele usou um comando bravo. Tá? Que giclê que tá no carburador? Eu não sei, ele fez lá, ele trocou os giclês, eu não sei. E como é que tá o ponto? Não sei, ele colocou no ponto. Esse é o tipo de serviço, quando a pessoa não tem os parâmetros, que você acaba preferindo não colocar a mão. Porque se o pai da criança não conseguiu
domesticá-la, não sou eu que vou ser capaz de fazer isso, mesmo porque a salada que pode ter sido feita na combinação da receita dentro do motor é infinita. Uma coisa que eu percebo muitas vezes, a regulagem de fábrica 0,10. Eu vejo muita gente, antigamente no Conheça Seu Volkswagen, para o escapamento do 1200, só para o escapamento, era 0,15, tá? E eu vejo muita gente insistindo, não, no motor torque é 0,15, na admissão e no escapamento. Ah não, tem gente que eterniza esse erro no YouTube, tá? Infelizmente. Tem cara que prefere, não, eu vou colocar 0,20, eu vou colocar 0,30. O que eu já vi muitas vezes, não apontando erro dos outros, o cara erra na escolha do comando. O que ele faz? Bom, com a regulagem de válvulas de 0,10, ou seja, a folga que é mínima de trabalho para a gente aproveitar ao máximo a graduação do comando, ou seja, quando o comando encostar na válvula e você tiver com uma folga de 0,10, ele vai começar a pegar no came aqui e vai largar ele aqui. A válvula vai começar a abrir aqui e vai terminar aqui. Quando você tem uma folga maior, 0,20, 0,30, ele vai começar aqui ou aqui e vai terminar aqui ou aqui. Na prática, uma folga maior diminui a graduação do comando. Então quando o cara foi um tremendo de um coxinha race e falou, não, eu vou colocar um comando W130 no meu motor, um W140, porque os caras usam na arrancada, mas eu vou andar na rua porque eu sou um tremendo de um piloto, eu sou a reencarnação do Braia, eu vou conseguir. O que acontece? Ele não vai conseguir. O que o mecânico faz? Como uma gambiarra final, ele começa a aumentar a folga de válvula. Para quê? Para diminuir a graduação do comando e para o carro ficar menos selvagem. Bom, então a gente vai para a regulagem de fábrica. 0,10, o 0,15 era só para o 1200, não escapamento. 0,10 na admissão e no escapamento, com um detalhe, todos os manuais falam, com um motor frio. Isso é absolutamente importante, tão ou mais importante do que a folga. Bianca, o que acontece com o metal quando ele esquenta? Dilata. Então você imagina o seguinte, a carcaça de alumínio ou de uma liga de alumínio, aço, alumínio com pontas de aço e a haste de válvula de aço e o cabeçote é de alumínio e a camisa é de ferro, tá? O alumínio ele vai sempre se dilatar proporcionalmente mais do que o ferro, tá? Pela característica do metal. Então o que acaba acontecendo quando o motor está quente? O cabeçote ele aumenta de altura, ele aumenta em todas as dimensões, mas ele aumenta muito de altura. Ele afasta o conjunto do balancim do tucho. A vareta, ela é de alumínio, teoricamente ela vai se expandir na mesma proporção do que o cabeçote ou a carcaça do motor. Mas ela é oca, a massa dela é menor e talvez ela não consiga acompanhar o mesmo grau de expansão do cabeçote. A camisa, que é de ferro, ela vai se expandir também, mas provavelmente numa proporção menor. A mesma coisa vale para o tucho e para o próprio comando, tá? Então com o motor frio você regula 0,10. Se você fizer essa regulagem com ele frio e depois quiser dar uma de louco, desmontar ele quente, depois que você fez uma viagem e olhar a folga, essa folga ela pode estar 0,20, 0,25 ou de repente até mais, dependendo de como estava a temperatura e qual foi a sua precisão no momento dessa regulagem. O que isso vai significar? Que quando o motor estiver quente, você vai perder alguns graus de abertura, tanto antes de abertura e de fechamento de cada uma das válvulas. Você perde um pouquinho da graduação do comando, tá? E por que será que eles chegaram nesse valor mágico de 0,10? Isso agora é uma opinião pessoal, tá? Por que eles chegaram nesse valor de 0,10? Imagina que você tem uma oficina, o teu cliente chega na oficina, o motor está mais ou menos quente, e ele está com muita pressa, e a mulher dele está entrando em trabalho de parto, mas ele fala, pô, eu gosto tanto do meu Fusca, eu queria levar a minha mulher para o hospital com as válvulas reguladas. Não, beleza. O que o cara é capaz de fazer? É capaz de ele regular as válvulas com o motor quente, ou parcialmente quente, alguma coisa assim. Esse 0,10 de folga, depois que o motor esfriar, ele pode acabar com essa folga. Ele pode chegar numa folga zero ou eventualmente até deixar uma válvula aberta. Isso não é desejável.
Por isso que você sempre precisa regular as válvulas com o motor frio. Bom, se você pegar todo esse raciocínio que o motor vai dilatar, a folga vai aumentar quando o motor estiver quente, e inverter, e se, que é o que eu faço, eu acho que é o pulo do gato, muita gente chega para mim e fala: por que os teus motores, o motor que você regula, fica com barulho diferente? Por uma série de coisas, essa é uma delas, tá? Essa é uma delas que agora eu ponderei, não quero que ninguém faça isso em casa, sem a supervisão de um adulto, mas eu acho que para quem é fanático, para quem está tentando melhorar o último fio de cabelo em cada regulagem, que faça por conta e risco, tá? E se a gente inverter aquela sequência e no lugar de regular frio a frio com 0,10, a gente regular com folga 0. A gente vai deixar de perder o pouquinho que ele vai aumentar quando ele estiver dilatado. E como é que você pode fazer isso? Primeira coisa, seguindo o cabo de vela. Para onde está indo o cabo de vela? Está indo para o cilindro número 1. Esse é o cilindro número 1. Como que você vai fazer? Você vai fazer exatamente do jeito que eu vou mostrar. Use a criatividade, que aqui é mais fácil do que se eu estivesse mostrando no motor. Você vai segurar a vareta com a mão. Essa técnica você encontra conheça o seu Opala, a regulagem dos tuchos hidráulicos do Opala, que é outra coisa, é diferente. No tucho hidráulico aqui você não tem uma peça de aço fixa, você tem aqui um pistãozinho, uma molinha, e ele vai compensar a folga com a pressão do óleo do motor. Isso é outra história. Por que eles mostram essa regulagem? Você vai segurar a vareta aqui, com o motor sincronizado na posição de emissão e escapamento que você quiser regular, vai soltar esse parafuso, essa porca, e vai começar a apertar esse parafuso. Motor frio, motor gelado, de manhã, na hora que você acordar, vai começar a girar a vareta, assim. Vai começar a girar a vareta, vai apertando o parafuso. Vai chegar uma hora que você vai sentir que a vareta parou, a vareta travou. No momento que a vareta travou, você volta meio milímetro só para a vareta girar livre. Você vai sentir que ela gira simplesmente apoiada num filme de óleo aqui, todo esse conjunto vai estar empurrando o tucho aqui e também vai estar apoiado num filme de óleo. Nesse momento você larga a vareta, se tudo correr bem, ela não vai cair porque ela vai estar presa pelo balancinho e pelo tucho. Não solta essa chave de fenda de jeito nenhum e aperta contra a porca. Depois que você fez isso, confere se você consegue girar a vareta fazendo o mínimo de esforço. Ela não pode travar em nenhuma posição, ou é legal que ela não trave em nenhuma posição, mas também se ela estiver girando muito livre, você é capaz de ter alguma folga aqui. O que vai acontecer se você fizer essa regulagem em todos os cilindros com o motor frio, num dia relativamente frio, tá? Quando o motor esquentar, você vai partir praticamente, não vou dizer 0, porque você tem ali o filme de óleo, 1/100. Você vai estar com 1/100 de folga e você de repente vai chegar no 0,10, no 0,15 quando o motor estiver quente, tá? Então o teu motor ele vai trabalhar muito mais silencioso, ele vai trabalhar aproveitando mais a graduação do comando e você vai ter um funcionamento muito melhor. Bom, essa é a famosa regulagem com folga 0. O mais importante, que esteja frio. Segunda coisa, tão importante quanto, a mesma pressão que você fizer para girar uma vareta, você tem que fazer para girar as outras 7 no caso do Fusca, tá? Tonela, tem uma vareta que ela gira 90 graus e depois ela trava, eu não consigo mais girar. Aí se eu fizer a regulagem com ela a 180 graus girando, na hora que eu volto, ela fica com folga. Isso pode indicar que a tua vareta esteja torta, tá? Isso está indicando que a tua vareta esteja torta. O motor do Fusca é praticamente a prova de bala, funciona aí com folga de 1 milímetro. A gente pega normalmente um monte de carro com 1 milímetro ou mais de folga. Qual que é a desvantagem de você ter muita folga e continuar funcionando o carro? Você consegue, na hora que o Kami começa a empurrar o tucho para cá, ele tira essa folga da vareta, ele acelera a vareta até a vareta bater aqui. Tudo isso em fração de segundos, mas a vareta ela acaba batendo aqui com uma certa velocidade. Então é diferente você pegar uma peça de ferro, deixar numa distância pequena e empurrar, do que você ficar batendo, tá? Batendo não é só o barulho, é o impacto que pode ir desgastando e forçando o metal. Então, muitas vezes, se você perceber essa situação, eu estou girando, ele está dando uma travada.
o que pode acontecer? Tua vareta pode estar um pouco torta, a ponta da tua vareta ou aqui ou lá embaixo, normalmente aqui, porque ela acaba se estranhando mais com o balancinho, porque aqui é onde tem menos óleo do que lá embaixo. Ela pode estar um pouco desgastada, então você sempre vai estar limitado por algum desgaste excessivo do teu motor, tá? Então também é legal, de repente, você fazer a desmontagem do eixo de balancinho quando você for fazer essa regulagem, descarbonizar, desentupir o furinho que fica aqui trazendo óleo pro parafuso de regulagem. Tem outro furinho que vem até aqui que vai lubrificar o eixo, o óleo que vai subindo pela vareta. Então vale a pena você fazer o serviço completo quando você pretender fazer isso daqui. Bianca, Fusquinha Vermelho usa essa regulagem? Usa. Tá, a gente tá revelando isso agora? Sim. Faz quantos anos que ele usa isso? Muitos. Muitos anos. O Fuscatia? Também. Também. Na verdade eu gravei o vídeo do Fuscatia e muitos outros, a gente usando a lâmina de 0,10, simplesmente para não gerar uma polêmica, tá? Ou para de repente não induzir ninguém ao erro. Por isso que eu tô falando que não é para ninguém fazer isso daqui em casa sem a supervisão de um adulto. Tonela, você faz isso no carro de alguns clientes? Faço nos clientes que a gente acaba tendo uma liberdade, nos caras que conversam com a gente, que a gente acaba explicando alguma coisa, os caras que andam no nosso carro, Tonela, eu queria assim. Então tem figuras ilustres ali que a gente regula com folga zero, tipo Paulo Zé Frizinho, a gente regula com folga zero, o Benê a gente regula com folga zero e muitas outras pessoas. Aí a gente dá o benefício de aproveitar ao máximo a graduação do comando original. Basicamente é isso. Então, como último conselho, não tentem fazer isso sem a supervisão de um adulto. Mas caso vocês sejam teimosos o bastante, o mais importante, o motor precisa estar absolutamente frio. Por quê? Muito provavelmente essa folga de 0,10 era justamente para compensar quando o mecânico ele acaba tendo que regular um motor que não está muito frio, ou que o dia está 30 e poucos graus, tá? E aí no dia seguinte vem aquele frio, o motor está gelado e aí você pode acabar com uma válvula aberta. Então, se você seguir que o motor tem que estar absolutamente frio, temperatura ambiente, folga de 0,10, não inventa de querer travar a vareta que depois no dia seguinte acaba de você não conseguir dar partida, porque aí as válvulas vão ficar todas abertas, todas um pouquinho abertas. Tá? E lembrando que eu não estou recomendando que ninguém faça isso. Se você for fazer, é por sua conta e risco. O fato é que dá uma tremenda diferença e não é somente uma impressão minha. Muita gente que eu conheço já fez e concorda comigo. Se por algum motivo você resolver dar uma de louco e fazer isso daqui, conta pra gente o resultado se você realmente gostou. Eu acho que você vai gostar bastante. É isso daí, eu acho que esse é um vídeo que a gente pode considerar um presente de Natal aí antecipado. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. E a gente vai tentar, semana que vem, válvulas, a gente vai tentar fazer alguma coisa relacionada à ignição. E eu acho que todos os macetes, todos os pulos do gato eu já passei para vocês, mas a gente vai fazer um resumão ali do conceito da parte de ignição. Tá joia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Se gostaram, deixem um joinha, compartilhem e não se esqueçam de inscrever no canal.